Maio é um dos meses mais gostosos para conhecer o Rio de Janeiro e muita gente nem imagina. Nesse vídeo eu vou te contar por quê, o que você vai colocar na mala, como é o clima na cidade no mês de maio e os eventos que rolam por aqui. Vem comigo! Fala viajante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Se você não me conhece ainda, eu sou a Lila. Moro aqui no Rio de Janeiro já tem aí uns bons 13 anos, então todas as dicas que você vai ver nesse vídeo são de quem mora e conhece muito bem a cidade. Então vamos começar falando sobre o clima, que é que todo mundo quer saber. Como é o clima no Rio de Janeiro no mês de maio? Maio é outono no Rio de Janeiro, exatamente essa época do ano que a gente está gravando esse vídeo. E eu confesso para você que é a minha estação favorita aqui no Rio de Janeiro. Os dias ficam muito agradáveis. A temperatura fica aí mais ou menos entre 20 e 28 graus. Então aquele calor sufocante do verão já passou, a gente tem dias mais gostosos, consegue sair sem derreter na rua. Também tem muito menos umidade na cidade, a gente consegue passear sem suar muito, sabe? É uma época muito gostosa para curtir a vida assim, ao ar livre. Quando o dia começa, o clima fica mais gostosinho, tem aquela brisa do começo da manhã. Quando o sol sai, esquenta mais um pouquinho, aí você consegue colocar sua regata, sair para curtir uma praia. Vê aqui, ó, muita gente na praia já, porque dá praia em maio tranquilamente. Quando vai chegando o final da tarde, o sol vai embora e aí volta a esfriar um pouquinho de novo, mas não é um frio, sabe? Um agasalho leve, uma blusinha para te cobrir o ombro, vai ser mais que o suficiente. Recomendo talvez botar até um echarpe, alguma coisa para entrar no restaurante com ar-condicionado, que aí talvez você sinta um pouquinho a diferença do clima, mas não espera um frio super congelante, porque em maio não tem não. Uma coisa bacana sobre maio é que a temporada de chuvas, que é mais forte aqui no Rio de Janeiro, lá no verão, começa a ir embora e a gente começa a ter dias mais bonitos. A gente tem menos nuvem no céu normalmente. Isso dá uma visibilidade melhor para os passeios de mirante. Quando você for no Pão de Açúcar, quando você for no Cristo Redentor, tem muito mais chance de você pegar uma visibilidade linda, ver a cidade inteira. Ocasionalmente tem chuva sim, porque Rio é Rio, tem chuva assim aí espalhada em quase todas as estações do ano, mas em maio é uma quantidade bem menor de chuva já. E a gente tem aí um dia de chuva, 2 dias, mas não costuma ser uma semana inteira de chuva, sabe? Então dificilmente vai pegar todos os dias da sua viagem. Apesar de não ter frio, uma coisa que não vai faltar na sua viagem em maio é o sol. Ele está sempre presente na cidade, então o protetor solar é indispensável. Mesmo nos dias nublados, você acaba daquela torradinha, sabe? Eu já caí nessa pegadinha várias vezes. Então anota o meu recado aí, bota na mala, não esquece, protetor solar aqui no Rio de Janeiro é indispensável. Vamos falar então de mala. O que é que eu recomendo que você coloque na sua mala para vir aqui para o Rio de Janeiro no mês de maio? Eu botei até uma blusinha para ficar ambientada com o que eu recomendo para você. É o seguinte, durante o dia, enquanto tiver sol, o clima fica super gostoso e aí você pode botar a sua roupa mais fresquinha, mais leve. Uma regatinha, um vestido, bermuda, shortinho, tudo que você tiver de fresquinho, porque realmente faz um calorzinho, você vai poder curtir mais à vontade com a roupa levinha. Quando o sol começar a ir embora, igual está acontecendo agora, bota assim uma blusinha na bolsa, que aí você consegue colocar, de repente se bater um vento mais geladinho, você se protege. Se for num restaurante com ar-condicionado também, você vai ficar mais confortável. Uma jaqueta levinha, um echarpe. Não precisa botar casaco pesado, porque isso em maio aqui não precisa, tá? E daí para calçar, você coloca na sua mala também uma sandália bem confortável, coloca um tênis que seja bom para caminhar, que você vai andar bastante aqui no Rio. E se você gosta de esportes ao ar livre, de natureza, maio também, como tem menos chuva, é a abertura da temporada de montanhismo aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então você pode aproveitar para fazer, quem sabe, uma trilha aqui no Rio de Janeiro. Tem várias trilhas lindas aqui na cidade. Você pode aproveitar e daí você coloca na mala também um tênis para fazer atividade física, uma roupa adequada e repelente para ficar longe dos insetos, que aqui tem bastante. E daí os essenciais, né, que você não pode esquecer. O óculos de sol, porque você vai ficar aqui, ó, nesse dia lindo, precisa proteger seus olhinhos. Repelente, que aqui realmente tem bastante inseto, especialmente se você for para a natureza. Protetor solar, não dá para esquecer. E a sua roupa de praia, porque da praia assim em maio é uma época muito gostosa, com dias muito bonitos. O mar é gelado, mas se você for corajoso, rende um mergulho delícia. E daí, 2 coisas que eu recomendo que você traga também é um carregador portátil, que é sempre útil. Você vai passar o dia na rua batendo perna e o celular vai descarregar, então coloca na mala, que é sempre útil. E também, se você for uma pessoa prevenida, coloca um guarda-chuva daquele pequenininho, sabe? Porque vai que acontece aquela chuva que eu falei que vez ou outra acontece justamente na sua viagem. Você já vai estar preparado.
sabe uma outra coisa que eu adoro sobre maio aqui no Rio de Janeiro? A cidade fica com bem menos turistas, você consegue curtir a cidade com menos fila também e com preços mais em conta. Maio começa aí a baixa temporada, que é assim, vamos botar entre aspas, porque não existe mais aquela baixa temporada que você não vê ninguém no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá na moda, tem gente aqui o ano inteiro. Mas aí, fora do verão e dos feriados, você começa a ter uma cidade um pouco mais tranquila, com menos turistas. E os preços ficam mais agradáveis também. Então, preço de passagem, preço de hospedagem, vai ser mais legal para o seu bolso viajar nessa época do ano. E também tem menos fila no Cristo, menos fila no bondinho, menos fila nas atrações de forma geral. É uma época mais tranquila e mais agradável para você vir aqui para o Rio de Janeiro e curtir sem tanto aperreio. E é por isso que eu gosto tanto de recomendar que você viaje aqui para o Rio de Janeiro nessa época do ano. Maio no Rio de Janeiro é muito gostoso, os dias ficam muito bonitos, a cidade tem muito movimento, não fica parada só porque passou o verão. E aí os preços vão estar mais em conta, as passagens, os hotéis, vai ficar muito mais tranquilo para o seu bolso. Você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos, pega a animação da cidade com preços melhorzinhos. Por falar em agito, vamos falar dos eventos que rolam aqui na cidade no mês de maio e dos feriados também, para deixar seu roteiro redondinho, seu planejamento ficar perfeito. Vamos começar falando dos feriados, que é importante você anotar se você vier para cá num feriado. Feriado conta como alta temporada, decora isso, não esquece nunca, porque no Rio de Janeiro feriado quer dizer cidade lotada, tá? Então aquilo que eu falei de preços mais em conta, não ter fila, você esquece sair um pouquinho. Se for feriado, vai estar lotado sim, porque aí todo mundo vem para o Rio de Janeiro. Em maio, a gente tem um feriado que sempre acontece, que é o 1º de maio. Se cair aí numa sexta-feira, numa segunda, a gente faz aquele emendado, fica o feriadão. E aí você esquece tudo que eu falei sobre cidade tranquila, tá? Se for um feriadão, vai ficar lotado. Conta como se fosse alta temporada, as pessoas ficam lá em cima. Então, se você vier nessa época, planeja com antecedência para tentar pegar melhores preços, combinado? E aí tem um outro feriado que às vezes acontece em maio, que é o Corpus Christi, que aí vale igualzinho que eu falei 1º de maio. Vai contar como alta temporada sim, porque em quinta a gente emenda sexta, sábado, domingo, vira aquele feriado gigante. Então, se vier no Corpus Christi, também se planeja com antecedência. E temos os eventos, né? Vamos aí falar do badaladíssimo Todo Mundo no Rio, que já entrou no calendário da cidade. Já tivemos aí edição com Madonna, edição com Lady Gaga, edição com Shakira. Então, se você vier pra cá, é a mesma coisa. Vale igual se fosse alta temporada. Vai estar todo mundo no Rio. Tem que reservar tudo com antecedência, porque tá movimentando a cidade de um jeito como se fosse um outro Réveillon. Vale muito a pena você vir se você quiser, porque é um evento muito bacana, todo mundo ali na praia, um clima super gostoso, um evento super tranquilo, tem muita segurança sempre, mas é um evento que exige planejamento com antecedência. Um outro evento que sempre acontece em maio é o Dia das Mães, segundo domingo de maio. E por que a Lila está falando Dia das Mães no planejamento de viagem para o Rio de Janeiro? Sabe o que você tem que lembrar? Dia das Mães, todo mundo almoça fora de casa. Então, se você está na cidade, se planeja para sair cedo do seu hotel, da sua hospedagem e chegar cedo dos restaurantes, ou você vai enfrentar uma fila imensa e talvez nem consiga comer na hora que você planejou. Então fica essa dica pra você, tá? Aqui no Rio de Janeiro, no 2º domingo de maio, sai pra almoçar bem cedinho, combinado? E além desses eventos fixos que rolam todos os anos, a gente também tem aqui na cidade um movimento muito grande de feiras, festivais gastronômicos que acontecem ali em datas que mudam ano pra ano. E o que é que a gente fez para facilitar a sua vida e você conseguir colocar esses eventos também no seu roteiro de viagem? Todo dia 1º de cada mês, a gente publica no nosso Instagram a Agenda Cultural do Rio de Janeiro. Se você não segue a gente ainda, aproveita, vai agora, clica aqui no QR Code, segue a gente no Instagram, Fui Ser Viajante pelo Rio, que todos os meses, no dia 1º, está lá publicada. A gente deixa fixado no perfil a agenda cultural com os principais eventos que vão rolar no Rio de Janeiro naquele mês. Então você pode conferir lá, botar no seu roteiro, quem sabe, um festival de vinho, um festival de café, uma feira bacana. É muito legal essa agenda, a gente publica todos os meses, então segue a gente lá para você não perder. Uma outra coisa deliciosa que você pode fazer em maio é conhecer os bares tradicionais do Rio de Janeiro. Aí você pega uma mesa ao ar livre, toma sua cervejinha igualzinho um carioca faria, aproveitando o clima da cidade. Inclusive, se você vier no comecinho do mês de maio, é capaz de você pegar ainda o concurso Comida de Boteco, que é um concurso nacional, acontece em várias cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, e sempre tem muitos bares legais participando. Se você vier nessa data, comecinho de maio, confere as datas do Comida de Boteco e vê se ainda tá rolando. Quem sabe você conhece algum bar tradicional aqui no Rio e ainda prova alguns petiscos concorrentes. E quais são os passeios que eu recomendo que você coloque no seu roteiro se você vier aqui para o Rio de Janeiro no mês de maio?
E é claro que com dias tão bonitos, eu tenho que te recomendar para ir curtir a vida ao ar livre aqui no Rio. Aproveita para fazer trilha aqui na cidade, é uma época ótima, como eu já falei. Trilha da Pedra Bonita é muito legal, a trilha do Morro da Urca também. Também recomendo que você faça os passeios clássicos. Pão de Açúcar é maravilhoso, não pode faltar no roteiro. Cristo Redentor também. E com a visibilidade da cidade muito boa, com pouca nuvem, você vai conseguir aquela foto incrível da cidade. Então os mirantes, de forma geral, valem muito a pena na época de maio também. Outra coisa muito bacana é visitar Santa Teresa, que é um bairro muito gostoso, só que ele tem muita ladeira. Então no verão fica chato passear por lá, porque fica muito quente, sabe? Fica desconfortável mesmo. Nessa época fica muito mais tranquilo caminhar pelas ruas e ladeiras de Santa sem passar sufoco e conhecer um dos bairros mais charmosos do Rio. Você também pode aproveitar para vir aqui onde eu estou, Mureta da Urca, tomar uma cervejinha, vendo o pôr do sol, nos passeios mais gostosos para fazer no Rio em maio. E claro que eu também vou recomendar a praia, né, gente? Com dias bonitos assim, dá muita praia em maio aqui no Rio de Janeiro. Você vai conseguir mergulhar naquele mar gelado, porque é gelado o ano inteiro. Você não vai fugir disso, em qualquer época do ano que você vier, o mar do Rio é gelado. Nessa época está um pouco menos gelado que no inverno, então aproveita, se joga, pega a praia assim. E se você também for do time dos passeios culturais, aproveita essa época e visita também os museus, porque não é um passeio que sempre vale a pena no Rio de Janeiro. Faz um roteiro no centro, é uma delícia. E aí, viajante, consegui te convencer a vir para o Rio de Janeiro em maio? Eu confesso para você que é um dos meus meses favoritos aqui na cidade. Eu sempre aproveito muito, uma temporada muito gostosa. Então se você vier aqui para o Rio de Janeiro nessa época, deixa um comentário aqui. Se você vier em outro mês e acha que outro mês é mais gostoso, comenta aqui também que eu quero saber qual é o seu mês favorito. Se você está planejando uma viagem para o Rio, aqui do lado tem uma playlist com dica de transporte, com dica de segurança, tudo que você precisa para planejar sua viagem certinho. Inclusive os hotéis que eu mais recomendo em cada bairro do Rio, do barato ao luxo. O que não falta aqui no canal é dica para você planejar a sua viagem para o Rio de Janeiro usando o nosso conhecimento de moradores na cidade. Inclusive, se você quiser ajuda para montar o seu roteiro, a gente tem até uma consultoria que a gente pode te ajudar a deixar seu roteiro redondinho. É só você ir aqui na descrição e falar com a gente no WhatsApp. A gente se vê no próximo vídeo então, combinado? Um beijão e bora curtir o Rio!